A musculação é hoje a segunda atividade física mais praticada no Brasil. Segundo a pesquisa Vigitel, do Ministério da Saúde, essa modalidade tem indicação para jovens, adultos e idosos, uma vez que promove uma melhora da força, da circulação e do equilíbrio. Pensando apenas nos benefícios, muitos homens não se contentam com os resultados obtidos com o treinamento e recorrem a esteroides anabolizantes, que são os mais comuns, assim como ao hormônio do crescimento. Para ter uma ideia da frequência desse uso, 1 em cada 16 estudantes já utilizou tais substâncias, de acordo com um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. A busca pelo corpo perfeito começa pela dieta, treino e descanso. O personal Agnello Weber fala sobre o trabalho realizado e também destaca que orienta seus clientes. Eu, enquanto personal trainer, não posso prescrever hormônios para ninguém, mas eu posso orientar o meu cliente em relação a quais profissionais ele deve procurar. E quando esse cliente chega para mim já fazendo uso do hormônio, eu posso muito bem dizer para ele quais são os efeitos colaterais que ele vai esperar do uso desse hormônio. Portanto, nós precisamos sempre estarmos atualizados em relação a esses conteúdos para nós passarmos ali para os nossos clientes. Então é o seguinte, o hormônio, ele vai dar um up no seu processo? Vai dar um up no seu processo. Tem riscos para isso? Sim. Quanto maior forem as dosagens e maior o tempo de uso desses hormônios, maiores são os benefícios anabólicos, ou seja, o ganho de massa e talvez até o emagrecimento, mas também são os colaterais. E o personal Agnello deixa um alerta para as pessoas que buscam um profissional para auxiliar em seus treinos. Você, enquanto cliente, procure pessoas qualificadas, pessoas capacitadas para lhe atender. Peça dessa pessoa o CREF dela. E olhe, hoje todo mundo tem rede social. Busque na rede social dessa pessoa quais são as características de trabalho, qual é o público que ela atende, qual é o comportamento que ela tem na rede social, para você saber se ela é uma pessoa apta a lhe atender, qualificada para lhe atender, tendo em vista que ela vai estar cuidando da sua saúde. E para você, meu colega personal trainer, meu colega da área da saúde, contra a desinformação e o charlatanismo, nada melhor do que a educação e a aplicação prática daquilo que você estuda. O médico urologista Estevão Amin fala sobre o uso de anabolizantes e afirma não ter um uso seguro e também destaca os colaterais. O uso dos esteroides anabolizantes, a gente fala, não tem uso seguro, né? A partir do momento que você começa a utilizar a testosterona, ela pode causar diversas questões no nosso organismo. Dentre elas, infertilidade é algo bem comum. Então, aquele homem que deseja ser pai, engravidar a sua esposa, ao fazer uso da testosterona, ela acaba inibindo a produção hormonal e a produção de espermatozoides, e com isso gera a infertilidade. Outra questão seria o aumento do colesterol. O aumento do colesterol ele pode gerar doenças como infarto, AVC, isso tudo é de uma forma muito silenciosa. Outra questão também que os anabolizantes acabam gerando é uma hipertrofia, que é o quê? Um aumento do coração. E aí a gente acaba vendo muitos atletas, inclusive do ramo do fisiculturismo, acabam infartando, tendo algum problema cardiológico devido a esse uso. Vale lembrar que o uso de anabolizantes e esteroides faz com que a produção natural feita pelas glândulas do nosso organismo diminua, pois o corpo entende que a versão sintética é suficiente. A testosterona em si, ela vai agir no organismo promovendo um crescimento da massa muscular. Quando a gente tem um abuso dessas substâncias, além da causa da infertilidade, gerando uma atrofia testicular, por que disso, pessoal? O nosso organismo ele entende que não há mais a necessidade de se produzir a testosterona. A testosterona ela é produzida nos nossos testículos. Então, o cérebro ele vai mandar um estímulo para a hipófise, que manda um estímulo para os testículos para a produção de testosterona. Quando a gente utiliza essa medicação por uma outra via, seja gel, injetável, ou o próprio implante, que é o conhecido como chip, ele acaba bloqueando. Nosso organismo entende que ele não precisa produzir testosterona. E de uma forma, digamos, preguiçosa, ele para de produzir. E aí nós temos atrofia testicular.
Não apenas os homens usam anabolizantes, mas as mulheres também procuram o corpo perfeito. O abuso da testosterona pelas mulheres pode levar ao aumento de pelos em regiões indesejadas, a voz ficar com um jeito mais grosso, então ela começa a ter a voz mais rouca e grave. Pode ter também uma hipertrofia, um aumento do clitóris, e muitos desses efeitos eles não são reversíveis. Dependendo da substância utilizada, pode sim atrapalhar principalmente a questão do endométrio, do ciclo menstrual e inclusive dificultar essa mulher engravidar. Perguntamos também sobre a substância chamada Potenai. Muita atenção, esse é um tipo de medicação de uso veterinário. Isso é uma grande questão que nós acabamos encontrando em muitos pacientes que fazem uso de esteroides anabolizantes, que é consumirem produtos de origem equina, por exemplo, de cavalos ou de algum outro animal de grande porte, ou então comprarem produtos através de alguém na academia, algum conhecido, e não saber a procedência desse produto. A partir desse momento, quando você não sabe a procedência, a gente não sabe como esse produto irá se comportar no nosso organismo, levando a diversos malefícios que muitas vezes nós não temos nem o controle. Estevão faz um alerta para quem procura o corpo perfeito sem pensar nas consequências. Eu gosto de uma frase que tudo que vem fácil vai embora fácil. Então, assim, o treino é fundamental para se atingir um corpo perfeito, ou então um corpo ideal. Atividade física acompanhada por um profissional da área, então um educador físico regulamentado, isso é fundamental. Alimentação regrada, então estar com um nutricionista acompanhando dieta. Sono bem regulado, passar com um médico no qual ele consiga avaliar todos os seus exames, ver se a parte cardiológica está tudo bem, se você pode praticar uma atividade física, se os seus níveis hormonais estão regulados. Isso tudo é fundamental para se construir um corpo que irá promover saúde,